Eu me lembro, eu estava numa praia, o meu filho que adora essa história, e eu corri a praia inteira. As pessoas paravam e ficavam me olhando assim, eu correndo. E uma vez, chegou até a escrever no carro, que estava sujo, assim, da maresia, mulher biônica. Você lembra dessa história? Lembro da mulher biônica. Muito bem, ouvintes. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Estou muito feliz aqui. Estou com a Vera Cleto, que tem uma história linda no esporte tênis. E além de conversar com ela sobre a trajetória dela no esporte tênis, é claro, eu também quero saber dela sobre a carreira dela de empreendedora, né, na Experimento. Quero tirar bastante dúvidas aqui, de bastante gente que já me perguntou como funciona tudo isso. E, Vera, eu preciso te dizer, eu até já te falei, né, preciso repetir aqui que para gravar aqui com você eu precisei praticar o ato do desapego, porque tinha tanta coisa para te perguntar, então algumas coisas eu tive até que descartar, senão a gente ia ficar aqui 5 horas. E muito obrigado pela sua participação e por aceitar o nosso convite aqui do podcast Tenistas em Ação, tá? Oi, Jeff, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. E que bom que você teve que descartar perguntas, né, e não inventar, isso é um bom sinal. Então, Verdade. estamos aí às ordens, espero que eu possa responder todas as suas perguntas e a dos nossos ouvintes. Legal. Ô Vera, você é um daqueles casos que começou a fazer tênis por conta da influência dos seus pais, é isso? Sim, eu comecei minha carreira de tênis aos 10 anos, porque o meu pai era um aficionado do tênis. Ele era apaixonado, ele jogou tênis até ficar doente, ele ensinou muitas pessoas a jogar tênis, todos nós da família, meus irmãos, a minha mãe e depois os cunhados e todos os agregados, ficava parte da família, ele ensinava a jogar tênis. Então, foi realmente pelo meu pai, o incentivo dele. Mas ele era um professor de formação ou ele era só um entusiasta, assim, que jogava muito? Ele era um autodidata, ele começou a jogar tênis aos 29 anos. Uhum. E ele gostava de esporte, ele jogou futebol e depois ele machucou o joelho, teve que operar, aí ele não pôde mais jogar futebol. E nós, na realidade, nunca entendemos por que ele foi para o tênis. Nós morávamos, quando eu fiz 5 anos, a gente já mudou para o lado do Pinheiros. Quando eu digo do lado, é literalmente ao lado mesmo. E o nosso quintal de casa sempre foi o Clube Pinheiros. E dentro do Pinheiros, a quadra de tênis. Então, nós todos passávamos muito tempo na quadra de tênis. Inclusive o meu pai, mas ele depois, mais tarde, ele deu aula numa academia que o meu irmão fez, mas não era, ele dava aula para alguns amigos, enfim. E me diz uma coisa, eu imagino que vocês deviam ser super competitivos e na hora do jantar o assunto era só tênis, já que todo mundo era envolvido, ele acabou envolvendo todos vocês, né, vocês, seus irmãos, suas irmãs, o Paulo, né, e suas irmãs, e vocês era o tempo todo falando de tênis ou não? Vocês desencanavam quando estavam em casa? Você sabe que eu não sei te dizer isso? Eu com meu pai, provavelmente eu só falava de tênis, porque eu sou a filha mais velha, minhas irmãs depois têm 5 anos de diferença e depois 8 e 13. Então, durante um tempo, eu reinei ali no tênis sozinha. Vamos dizer, quando eu tinha 10 anos, a minha outra irmã tinha 5 e a outra 3, então elas não jogavam tênis. Eu, com 12 anos, eu já tinha ponto suficiente para ser primeira classe. Então, as minhas irmãs também ainda não jogavam. Então, foi uma coisa assim, uma simbiose mesmo, o fato dele ser apaixonado. E eu ter me dado, eu sempre fui, no começo, quando ele me via jogando, que eu ficava no paredão, que já era uma característica de uma pessoa disciplinada e com foco, porque o paredão, nós estamos dentro de
de uma conversa entre tenistas, então todo mundo sabe o que representa você ficar um tempão no paredão. Você tem que ter muita disciplina, né? Porque a parede é você. Então, ele me via ali no começo, porque ele jogava com meu irmão e ficava me olhando. Aí ele viu que eu tinha algumas coisas que para ele eram muito importantes, que era essa disciplina, esse foco. Aí ele começou a se dedicar bastante ao meu aprendizado. Então, a gente jogava todo o tempo que ele estivesse livre do trabalho dele e eu da escola, às vezes muito cedo de manhã, às vezes no intervalo da hora do almoço, às vezes à noite. Então, nós conversávamos só de tênis. Agora, assim, nos almoços, nos jantares, eu imagino que sim, né? Ô Vera, mas assim, ele seguiu te treinando, aí você começou a jogar competitivamente, ir para os torneios, e ele seguiu sendo o seu treinador principal, assim, até bem depois, assim, até quando ele te acompanhou? Ele me acompanhou até depois, porque a minha carreira como tenista foi bem truncada, né? Porque eu casei muito cedo, eu tive filho no auge da minha carreira, eu já era bicampeã brasileira quando eu tive filho, né? Você foi 2 vezes, você foi para a final grávida, né? 2 vezes, né? 2 vezes. Quando eu tinha do meu primeiro filho e depois da minha terceira filha. E aí eu fui vice-campeã. Aí depois, quando eu comecei a fazer alguns torneios aqui dentro do Brasil, aí eu tive outros técnicos. E mesmo no Pinheiros, eu tive... Porque como a gente tinha que jogar muito, 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 você sabe, alguém para fazer alguma coisa com excelência, são muitas horas de treino. E o meu pai, como eu te falei, ele jogava a hora que ele podia. Então eu tinha algumas outras pessoas, era o Fernando também, foi um grande incentivador, que eu tive várias vezes aula com ele durante muito tempo, o Zucchetto, que era outro aficionado do tênis, do Pinheiros, que também jogavam comigo. Então eu tive outros técnicos, sim. Tá. E essa época que você até jogou grávida, foi mais ou menos naquela época que eu lembro que eu acompanhava bastante o vôlei. Eu lembro da Isabel, que ela ficou muito marcada de jogar grávida, até com um barrigão, assim. Você chegou foi mais ou menos na mesma época ali, e você chegou com quantos meses, assim, jogando? Você lembra? Na primeira gravidez eu estava recém-grávida, tá? Então eu descobri que eu estava grávida um pouco antes de viajar para o Rio, né, onde ia ser o torneio brasileiro, e o médico falou, eu falei, bom, e agora? Ele falou, Vera, você andar e jogar tênis é a mesma coisa, então vai, joga lá. Se você sentir alguma coisa fora do normal, você para. E aí eu joguei até a final com muita tranquilidade, porque é uma pressão a menos, né? Você grávida, você não tem aquela pressão e obrigação de ganhar. E aí, na final, eu joguei a final contra a Susana Petersen, que era uma jogadora gaúcha, na época que jogava super bem, era uma grande adversária minha. Ela ganhou o primeiro set 10-8. Aí eu fiz as contas rapidinho na minha cabeça, bom, ainda tem que ganhar o segundo, ir para o terceiro. Aí o segundo eu meio que relaxei, sabe? Agora, da terceira vez que eu estava grávida da Dani, aí eu estava de 3 meses. Aí eu já joguei dupla mista com o João Soares, e ele falava, Verinha, eu não estou querendo que você fique na rede, vem aqui para o fundo. Aí eu falava, não, João, fica tranquilo que eu me defendo aqui. E também joguei na final, foi contra a Patrícia Medrado, aí ganhei o primeiro set, e aí o segundo foi aquela enrolação, bola para cima, lob, não sei o quê. Aí tomei, entre o segundo e o terceiro set, tomei um banhão para ver se eu dava uma recuperada, mas daí no terceiro eu perdi. Mas super feliz de ter chegado na final, foi uma experiência bem interessante, né? Que legal. E fazendo paralelo com a Isabel, eu lembro da Isabel, mas quando a Isabel ficou grávida no vôlei, o esporte já tinha já era principalmente o vôlei aqui no Brasil, já era um esporte com muita
mídia já envolvida, Sim. né? Então, eu me lembro que quando eu joguei grávida da Daniela, até saiu na revista Cláudia ou de alguma revista feminina a minha foto dizendo que eu tinha jogado grávida, sabe? Mas nada assim comparado com o foco e o enfoque que fizeram da Isabel. Ah, tá, é verdade. Acho que depois daquele boom que o Brasil foi prata em Los Angeles, né, contra os Estados Unidos, acho que a partir dali começou a ter mais visibilidade, né? Inclusive eu me lembro que na mesma época que o vôlei, ele não foi prata, mas no Mundial ele estava entre os 8 primeiros colocados, que foi o mesmo resultado que a gente teve no Federation Cup. E o nosso resultado não saiu em lugar nenhum. Nossa! Por causa disso. Porque o tênis ele demorou para ter toda essa visibilidade, né, da mídia. Demorou bem mais que os outros esportes. Tá. O Tasto aqui, Tasto Albuquerque, lá de Maceió, está perguntando se os seus filhos também trilharam no tênis, ou se eles foram para outras atividades, outros esportes. Todos jogam, inclusive os meus netos, mas um dos meus filhos, ele chegou a começar a carreira dele como profissional, ele jogava super direitinho, mas aos 17 para 18 anos ele desistiu, aí ele se formou em Direito e tem a carreira dele como empresário, ele joga também, mas só no social. Ah, não é o Ricardo, que é o chefe? Não, o Ricardo ele jogava, mas ele era o mais habilidoso de todos, mas como eu falo, só talento não resolve a parada, né? Então, precisa, além de talento, muitas horas de suor. Ele não jogou. Quem jogou mais assim torneio mesmo foi o Mário. Vera, e você seu estilo de jogo era mais agressivo, querendo decidir logo, ou você era aquela jogadora chata que não errava, devolvia tudo? Essa era a Patrícia Medrado. Ah, é? Eu não. Você já ia pra bola? Pelo menos na minha época, não. Tanto é que eu sempre me dei super bem em quadra rápida e em quadra de grama, né? Um dos melhores resultados meu como juvenil foi semifinal de Wimbledon, né? Que eu joguei em grama, ganhei alguns torneios na Inglaterra também em grama. Eu tinha verdadeira paixão de jogar, porque eu sempre preferi jogar na rede. É mesmo? Você sacava, já subia? Eu tinha uns bons saques, né? Por causa também da minha altura. Então eu sempre preferi jogar na rede. E que curioso, né? Porque a gente tem poucas quadras e naquela época, então devia ser menos ainda quadras de gramas aqui no Brasil, né? Você se adaptou bem, então? Não tinha quadra de grama aqui no Brasil. Não tinha, né? Não. Foi realmente, eu me adaptei. Se era para adaptar, eu adaptava, entendeu? Não fazia muito charme, não. E na grama, realmente, eu gostei muito de jogar na grama. E deixa eu falar aqui, aí você me corrige se eu estiver errado, Você foi vice no Orange Ball, chegou a semi de Wimbledon do juvenil, né? Você tinha quanto? 16, 18? 17. 17. Foi bicampeã sul-americana e você é sócia benemérita no Clube Pinheiros, um clube super tradicional aqui de São Paulo, e conquistou 250 títulos ao longo de sua carreira, é isso mesmo? Eu tenho aí mais os torneios brasileiros, né? Porque quando eu era infanto-juvenil, eu ganhei todos os torneios, enfim, da minha idade, de dupla mista. E depois, com 16 anos, eu fui campeã brasileira de adulto já. Com 16? 16. Com 16 e com 18. E aí, por isso que eu fui o Pinheiros. Você vê que interessante, ele tem muito, o Pinheiros é um clube com muita tradição de esporte, né? E no tênis ele tem 3 sócias beneméritas só. São 3 tenistas, né? 3 mulheres. Porque você, para conseguir ser sócia benemérita, você tem que ter um título sul-americano. Ah, que legal. Então só você e mais 2 que têm esse título. A Ingrid Metzner e a Silvia, eu não esqueci o sobrenome, que são bem mais velhas que eu, e depois de mim nenhuma outra jogadora conseguiu, e nenhum homem também. Nossa. Vera, você falou da Patrícia Medrado agora há pouco, ela era a sua maior pedra no sapato na época, ou ela era uma das? Durante um período sim.
durante o período, sim. E Vocês se enfrentavam muito. E ela era mais jovem que eu, e a gente não conseguiu, alguns torneios a gente não conseguiu estar juntas, mas fizemos várias coisas juntas, inclusive o Federation Cup, que era um torneio que é o equivalente, vamos dizer, à Taça Davis dos homens, é o Federation Cup, que agora mudou um pouco a logística dele, mas durante algum tempo a Patrícia pertencia ao time, né? Eu fui saindo de titular, ela foi entrando, e depois eu acompanhei como técnica, né? Eu fui durante 8 anos técnica do Federation Cup. Né? Sim, aí ela foi sua atleta, uma das suas atletas. Eu nunca treinei a Patrícia, mas ela era do time do Brasil que eu era a técnica. Na sua equipe, né? Ela era uma das... Tá. E essa fase sua como técnica, foi uma coisa que você buscou, que você já pretendia ser técnica, ou aconteceu assim, foi quase que por acaso? Porque foi por acaso. O que acontecia? Quando nós íamos jogar o Federation Cup, a gente ia como se fosse por conta própria. Durante alguns anos, o Federation tinha um patrocínio maravilhoso da Colgate, e a Colgate convidava as atletas dos países para jogar. Então era assim um espetáculo de torneio, era tudo de primeira classe, enfim. Então, enquanto teve esse patrocínio, a gente ia sem precisar, vamos dizer, desembolsar nada. Quando acabou esse patrocínio, e aí começou o patrocínio da NEC, aí nós tínhamos que pagar a nossa ida. Nessa época, a confederação não mandava. Aí cada um pagava o seu, e aí a gente ia, o time eram 3, né? Enfim. E aí eu fui, não, agora joga você, não sei o quê, e aí eu fui como técnico, entendeu? E porque também tinha essa possibilidade de ir, e comecei, aí me convidaram para ser técnica da equipe sul-americana juvenil também. Então, eu comecei a ser técnica porque eu tinha essa disponibilidade, né? E aí eu fui até que surgiu uma jogadora que era a Claudinha Failassi, que era também um fenômeno na época, e aí ela tinha um patrocinador super importante, que na época era o Banco Auxiliar, e eles me contrataram para ser a técnica dela. Aí eu comecei realmente um trabalho profissional como técnica. E também, paralela a isso, eu já tinha a minha academia de tênis, porque eu tive uma academia de tênis em Campinas durante 13 anos, aonde eu tinha eu treinava essas meninas que eu treinava, que eu era técnica, que é a Claudinha Failassi, depois a Claudinha Chabagóide, a Luciana Tella, que é de Campinas, a Andréia Hilbeck do Sul, enfim, várias meninas passaram pela minha mão, vamos dizer assim. E eu fazia todo esse treinamento aqui em Campinas. Muitas vezes elas ficavam na minha casa, na casa da Luciana, porque nessa época eu já morava em Campinas. E aí as coisas foram caminhando normalmente, sabe? E então, realmente, eu fui a primeira técnica de tênis aqui do Brasil, né? Como técnica mulher. Caramba, e por 8 anos, né? É um tempo bem razoável, né? Bastante tempo. Que legal. E eu fico imaginando, Vera, se hoje a gente reclama de infraestrutura e de ter benefícios, né, de ter apoio, né? Naquela época devia ser muito mais complicado. E a minha curiosidade é assim, quando você viajava com as meninas para os torneios, questão de, por exemplo, você ter um preparador físico, um psicólogo, ter gente para te apoiar, ou era tudo você sozinha na raça? Era eu e eu. Nossa. Isso realmente uma coisa que faz toda a diferença, mas você tem que aprender. Eu, por exemplo, aprendi tudo sozinho. Claro, a gente trocava alguma ideia com outros jogadores, com outras jogadoras, que você pode beber de água. A gente misturava água com Coca-Cola, porque não tinha Gatorade naquela época. Nossa. Então, para a gente fazer um pouco de recuperação, alguém falou para a gente, lá estávamos a gente fazendo, misturando, como se fosse um soro caseiro, sabe? De criança que está desidratada, a gente tomava isso.
A parte de alimentação também, a gente foi começar a mexer, entender, perguntava daqui, perguntava dali. E mesmo o preparo físico, né, Jeff? Uma vez eu estava no torneio de Roland Garros, de repente chega alguém e fala: você não sabe, os australianos eles estão fazendo ginástica lá dentro do vestiário, eles estão fazendo polichinelo, eles estão fazendo, sabe? Ninguém fazia preparo físico para jogar tênis. Eu, quando comecei a correr, porque eu já entendia que era uma maneira de você ter um preparo físico, eu me lembro, eu estava numa praia, o meu filho que adora essa história, e eu corria a praia inteira. As pessoas paravam e ficavam me olhando assim, eu correndo. E uma vez, chegou até a escrever no carro, que estava sujo, assim, da maresia, mulher biônica. Você lembra? Lembro da mulher biônica. Porque era uma coisa completamente fora, não existia. As raquetes eram de madeira, os tênis eram flat, não tinha nenhum tipo de acolchoado. Então, a gente viajava sozinha, literalmente. Hoje eu imagino que ainda tem alguns jogadores que viajam sozinhos, mas naquela época os jogadores viajavam sozinhos. A gente desenvolvia, eram outros tempos, a gente conseguia até desenvolver mais alguma amizade com algum ou outro, né? Porque hoje é tudo uma entourage, né? Tudo uma equipe, como você falou, preparador físico, psicológico, nutricionista. O jogador que não tem condição financeira de ter ainda esse suporte todo, ele eventualmente ele tem em casa esse suporte. Sim. E daí ele faz um call pelo WhatsApp depois do jogo e fala: olha, eu joguei um jogo de 3 horas, o que eu faço agora? Agora faz uma massagem, toma um banho, relaxa. Naquela época, não. Às vezes, já aconteceu várias vezes, em torneio que tinha televisão, o que importava era o horário que eles tinham disponibilidade para televisionar. Então, às vezes, eu saía da quadra às 10h30 da noite e tinha que entrar de novo às 10 da manhã. Meu Deus. Então, até você acabar, baixar a adrenalina, comer alguma coisa, conseguir dormir... Já era madrugada. Já era madrugada e o dia seguinte você tinha que entrar na quadra. Então, eram outros cenários, né? Outra situação totalmente diferente do esporte hoje em dia, né? Hoje o esporte ele é tratado assim com diferença mesmo, né? Com toda essa equipagem e com toda o suporte, né? E por conta disso, você chegou a ter muitas lesões? Não? Você conseguiu se livrar disso? Tive algumas. Eu parei de jogar por causa do tênis elbow, né? Então esse foi um fator totalmente limitador. Eu tive que parar por causa do tênis elbow. Depois eu tenho meus 2 joelhos são lesionados, né? Porque por causa vamos dizer, do excesso de uso, quando eu parei de ter aquela musculatura que eu tinha muito, muito forte, eles relaxaram e machuquei os 2, rompi o ligamento dos 2. E aí a minha coluna também, né? Mas é normal, né? De um atleta que usou muito o corpo, né? Eu acho que isso não é só no tênis, eu acho que todo atleta em geral tem isso. Se hoje o pessoal, né? Por exemplo, o Andy Murray, aí o Guga se machucou bastante, o Nadal, né, teve gente que aposentou ele há 10 anos passados, né, de tanto que ele se lesionava. Naquela época, então, com aquelas raquetes pesadíssimas, o treinamento era totalmente diferente. Fico imaginando que devia ser uma super agressão, né? Sem dúvida. Eu treinava pique na arquibancada de clube, sabe, de estádio de futebol, fazer pique, colocava alguém em cima de mim para fazer agachamento. Ave Maria. Ô Vera, uma coisa que eu acabei deixando passar. Ainda como jogadora, como é que você fazia para conciliar treino, viagens, quando você começou até viajar internacionalmente, e a escola? Você teve um momento que você teve que dar um tempo na escola? Não, você conseguiu conciliar tudo ao mesmo tempo? Não, eu não consegui. Eu tive muita dificuldade, né? Eu estudava desde pequena numa escola muito rígida, que eu tinha um professor só, que era um professor que me acolhia e que, quando eu viajava, ele me
dava uma outra prova para não me dar zero, né? Ele era o meu professor de matemática e eu comecei a ser uma ótima aluna de matemática por conta disso. Mas eu parei de estudar no primeiro colegial, porque daí foi quando eu realmente optei pela carreira de jogadora, né? Não tem jeito mesmo, né, de você manter as duas coisas. Naquela época não tinha, hoje tem, porque hoje você pode fazer online. Hoje é uma das coisas que eu faço, inclusive, de você ter essa oportunidade de fazer um colegial fora, jogando tênis, né? E até mesmo depois uma faculdade. Eu super recomendo que as pessoas que têm essa oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, continuar os estudos e continuar jogando, mesmo um tênis de alta performance, você pode continuar fazendo. Verdade. Ô Vera, eu estava assistindo uma live sua com o Dr. Ivan Capelato, né? Isso. Psicólogo e psicanalista, e vocês estavam falando sobre angústia. E aí, eu queria saber de você. Você ficava mais angustiada como jogadora num jogo de estreia ou numa decisão, ou como treinadora? Você tinha que ficar ali fora da quadra? Olha, não é nada legal você ficar fora da quadra, viu? É um sufoco, é um sufoco. Eu acho que são dois sentimentos diferentes, né? Porque você, dentro da quadra, a responsabilidade é sua, para o bem ou para o mal. Você tem que administrar toda a responsabilidade de você num dia não estar bem, de você num dia não estar conseguindo colocar tudo que você sabe jogar, sabe? Tem dias que realmente é super difícil. Uhum. E é você que está ali, né? Quando você está fora da quadra, é uma situação quase de impotência, porque no tênis, você sabe, o técnico não pode nem ficar dentro da quadra, né? Ele fica fora e ele tem que fazer algum malabarismo para conseguir alguma vez trazer um pouco de lucidez para o jogador, né? Porque às vezes o jogador entra numa... né? Os infernos, né? Os demônios. E aí fica difícil. E, ao mesmo tempo, é uma coisa de uma impotência que você não pode fazer nada, não pode dar uma instrução, não pode trazer assim, um pouco de tranquilidade. Então, eu acho que são sentimentos diferentes, sabe? Mas eu não chamaria nem de angústia esse sentimento, sabe? Eu acho que é mais uma ansiedade mesmo, porque eu acho que a angústia é um sentimento que meio que te dá para baixo, te coloca para baixo, né? Então, aí você dificilmente vai conseguir performar ou jogar, enfim. Eu acho que é mais a ansiedade que você sente quando você entra numa quadra de tênis e que você tem que aprender a lidar com essa ansiedade e minimizar o máximo que você puder. Eu quero fazer uma mudancinha agora e falar com você no que você puder falar sobre o atual momento do tênis feminino no Brasil. E eu vi que alguns dias atrás vocês fizeram uma super live aí que tinha umas 90 mulheres envolvidas no tênis, jogadora, ex-jogadora, treinadora, professoras. E aí, é uma curiosidade minha, eu queria saber se vocês estão arquitetando algum projeto, algum movimento, alguma liga, alguma coisa, ou não, ainda não tem necessariamente nada em vista, é só um bate-papo mesmo? Foi uma coisa bem interessante, né? E o momento, assim, uma grande maioria das meninas que estavam lá eu não conhecia e elas também não me conheciam. Uma coisa que eu sinto muito aqui no nosso país é essa pouca memória que a gente tem, né? Infelizmente, você acredita que depois dessa live eu entrei no site da Confederação Brasileira para até me certificar que não existiria nada lá que remetesse às outras jogadoras de outras épocas. Não vou falar nem ex-tenistas, porque não é o caso, né? Eu ainda jogo tênis, mas enfim. E eu entrei no site da Confederação, não tem nenhuma, sabe, não existe nada. Tem uma referência? Tem uma referência das jogadoras que jogaram em tal época, que foram campeãs brasileiras, que fizeram uma história no tênis no país, né?
Então, essas meninas que têm hoje 17, 18 anos, 16, elas nunca ouviram falar de mim, não sabem da história, não sabem o que acontecia. E jovem, realmente, dificilmente tem esse interesse, né? Tenista, então, o interesse é bem limitado, né? Pelo menos a maioria deles. Então, essa live foi interessante, como eu falei, 1 hora lá me perguntaram alguma coisa, eu falei, e eu acho que a intenção é que exista um pouco mais de união entre as jogadoras, porque tem várias lá que ainda atuam como professoras, tem academias, enfim, e que devem ter, não as mesmas, mas as dificuldades do momento de você ser mulher, você ser empresária. Uma delas até falou assim que tem que conciliar o fato dela ter filho, o fato dela viajar, enfim, uma empreita difícil, né? Então, eu imagino que elas fizeram esse movimento, esse pequeno movimento, esse primeiro movimento para gerar alguma coisa. É muito difícil, porque nós, numa época, eu acho que 85, agora não me lembro direito, nós, aqui no Brasil, existiam torneios só masculinos, né? Tinha um circuito, era muito... Por exemplo, o Luiz Matter era um jogador que ele ficava super bem ranqueado só jogando aqui no Brasil. E feminino não tinha nada. E nós, naquela época, a gente conseguiu formar uma liga feminina de tênis. Foi um passo assim, importantíssimo, porque nós fazíamos os nossos torneios. Eu, Vera, ia aqui em Campinas, arrumava a hípica, arrumava um patrocinador, arrumava não sei o quê, chamava as meninas e a gente fazia um torneio. Alguém no Niterói fazia outro torneio, alguém em Salvador fazia outro torneio. Nós tínhamos um circuito que nós fizemos. E depois começou a Copa Santista, que foi um sucesso, foi um circuito feminino que aí sim tinha patrocínio, tinha jogadoras que depois veio até jogadoras de fora. Foi um momento bem interessante do tênis feminino. Mas é muito difícil, sabe? Eu acho que são movimentos onde que envolve outras coisas além do tênis. Né? Cultura, né? Nossa, né? A gente tem muito ainda que caminhar, né? Parece que tem muita coisa ainda incrustada, né? Sem dúvida, né? A gente ainda eu sou homem, mas eu tenho que... a gente ainda está numa cultura muito machista ainda, né? E é difícil sair desse mar, né? Complicado. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Eu nunca fiz o papel, como dizem hoje, de mimimi, de ser mulher. Eu sou mulher, amo ser mulher. Uhum. O que eu tive que fazer para enfrentar as coisas, eu fui lá e fiz, entendeu? Eu acho que você tem que ter essa postura. Quando eu era técnica, como eu falei para você, só tinha técnico homem. Vamos fazer a nossa reunião? Agora a reunião vai ser às 2 horas lá no vestiário masculino, tá? Tá bom, é no vestiário masculino? Vamos entrar no vestiário masculino, entendeu? Uhum. O que eu vou fazer? Até que eles perceberam que tinha uma mulher dentro dos técnicos que estavam ali, entendeu? Mas eu acho que você tem que se unir, você tem que fazer as coisas para... Enfim. Mas no teu sentimento, você acha que foi uma fagulha importante, que daí pode surgir outras coisas, outras reuniões, outras discussões, outros fóruns? Você acha que pode? Claro, com certeza. Legal. Eu acho que tem as jovens que estão aí para isso, sabe? Uma das coisas que eu falei é que o importante é que elas se unam, que elas façam as coisas juntos. Jeff, a gente não consegue fazer nada sozinho. Verdade. Então, eu falei, o importante é que vocês tenham união, uma ajude a outra, sabe? Uma compartilha a experiência. Eu também me coloquei, olha, eu tenho experiência em várias coisas, eu posso compartilhar minha experiência. Por que não você usar um atalho, sabe? Para conquistar as coisas, né? Exatamente. E você?
Tá querendo empreender, vender mais e está com dificuldades para se posicionar no mercado? O Clube de Realizadores possui uma enorme quantidade de ferramentas e recursos que vão te ajudar muito. A plataforma é um espaço de ensino online, com aulas novinhas todas as terças-feiras às 20 horas. E todas as aulas ficam gravadas para você ver e rever no momento que desejar. São diversos cursos, desde a organização de fluxo de tarefas, planejamento de conteúdos, técnicas de vendas, otimização das mídias sociais, gamificação e muito mais. No clube existe também os encontros de mentorias e um grupo incrível de membros onde você pode tirar dúvidas e até fazer networking. Ideal para profissionais liberais, empreendedores e produtores de conteúdo. Por apenas R$ 37,00 mensais, o assinante acessa as aulas ao vivo do calendário e as gravações do conteúdo, além de poder cancelar quando quiser, sem burocracia ou letras miúdas. Acesse pelo link que está na descrição deste episódio e se torne membro do Clube de Realizadores. Conta pra gente aqui o que você estava fazendo no momento que chegou essa pandemia maldita. Algum projeto que você estava implementando e que teve que dar uma parada. Como é que estava a sua situação em relação ou ao tênis ou na sua vida, que eu quero, a partir de agora, começar a gente falar da tua vida empresarial? Bom... eu tinha como projeto pessoal, que eu ia com a minha filha, meus netos, comemorar meu aniversário na Toscana. Fica para uma próxima. Mas projeto de trabalho, que também é pessoal, em 2019 eu trabalhei num projeto sobre a minha vida, com uma apresentação. Então, eu peguei uma roteirista e uma pessoa para fazer o layout, e aí eu, através de algumas histórias da minha vida, a gente fez uma apresentação que ficou muito interessante. E esse ano era onde eu ia começar a trabalhar com essa apresentação, sabe? A compartilhar, porque na realidade era mais para compartilhar essa minha história com as pessoas, como eu falei, que quisessem se motivar e ter algum atalho com a minha experiência. Não deu para fazer porque justo começou a pandemia e logo que começou, como eu trabalho com intercâmbio, foram momentos bem complicados, porque a gente tinha alguns estudantes fora, outros que estavam indo, então a gente começou a trabalhar muito em contingências, enfim, até que as coisas fossem voltando ao normal, né? Uhum. Então, essa profissional que está roteirizando esse trabalho com você é a Flávia Redivo, né? Isso. Eu vi você conversando com ela e eu achei muito legal que você falou de um gatilho que te fez meio que dar um estalo para fazer isso. E eu achei muito bacana. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui. Foi legal isso, né? Tudo começou, a escola dos meus netos, né? Eu tenho 2 netos de 9 anos, são gêmeos, e a escola estava fazendo um projeto com avós, e eles me convidaram para ir lá contar uma história sobre antigamente e hoje. Aí eles perguntaram se eu queria ir, eu falei, vou, com o maior prazer. E na hora que eu cheguei lá, as 2 professoras, porque eles estão em classes separadas, elas falaram, nós juntamos os meninos, porque fica mais fácil, já conta uma historinha só, né? Então eles estão todos aqui. Aí a minha filha que estava comigo ainda perguntou, mas mãe, o que você vai falar? Eu falei, não sei. E aí eu falei para a professora, quanto tempo? Vera, 20 minutos, assim, né? Tá bom. Aí eu tinha levado uma raquete, umas fotos, e aí a gente ficou conversando por 1 hora, e aqueles pequenininhos lá olhando e perguntando, sabe, interagindo. E aí a minha filha falou, mãe, eu não entendo como que você não conta essas histórias, eu tinha que compartilhar essas coisas. E aí foi começando essa coisa pegar forma, né? E eu acho que é importante você... Eu, por exemplo, dou muito, muito valor às coisas que eu tive oportunidade de viver na vida, né? Eu sou absolutamente uma pessoa privilegiada, né? De eu ter conseguido jogar tênis, ter conseguido viajar, ter conseguido
ter tantos amigos, né? Ter conseguido mudar a minha carreira numa certa altura da vida. E eu acho que chega uma hora, é interessante você poder compartilhar isso com os outros, né? Nossa. Devolver um pouco para as pessoas. Não sei como que as pessoas veem isso, mas é uma coisa que para mim está sendo super importante, é um momento muito rico. Que legal. E você, então agora, imagina que então você já deve ter isso formatado, só esperando voltar para você começar. Imagina que você vai rodar o Brasil com isso ou não? Vai ser uma coisa mais local aqui, mais regional? Jeff, eu tô on the road, que nem dizem, tô na estrada. Vamos lá, vamos que vamos. Mas, Vera, até então, eu imaginava que você já era assim, super requisitada para dar palestras, seja pelas instituições ligadas ao tênis ou não. Isso não acontecia até então? Não. Que coisa. E você acha que isso também pode virar um livro ou não? Com certeza. Ah, já está virando. Que legal. Tem um projeto com uma pessoa muito especial que vai me ajudar. Ela provavelmente está nos escutando, porque ela precisa ter todas as inspirações possíveis, mas também vai virar um livro. Que legal. Agora eu queria, dentro disso aí, você como... Engraçado que você era do esporte e você foi para uma área que, quer dizer, tem um pouco a ver, mas você não foi para a educação física, não continua como técnica, né? Você foi para um outro lado, né? No mundo corporativo. E eu queria saber como é que é a Vera Cleto, diretora de uma empresa de intercâmbio de viagens. O que você poderia falar que o esporte tênis contribuiu para você hoje, no seu dia a dia, na sua organização? Você é muito workaholic, aquela pessoa que no domingo já formatou a tua semana inteira, ou você relaxa no final de semana com a família e deixa para pensar a empresa a partir da segunda-feira? Conta um pouquinho. Bom, Jeff, eu já tive todas essas situações, né? Mas é interessante também como que eu mudei, né? Como eu falei para você, eu tinha uma academia de tênis, a minha academia era uma academia com muito sucesso. Eu tinha tênis competitivo, eu tinha tênis social, eu fazia torneios de raquetinha aqui que eram incríveis, sabe? Que eram super populares e um sucesso. E aí eu também tinha um projeto com jogadores de alta performance, que o meu filho fazia parte, que o técnico era o saudoso Sugino, que era uma figura maravilhosa. E daí, com a história do Collor, né, naquela época... Fernando Collor. A gente ficou um pouco sem chão. Que tirou dinheiro de todo mundo, né? Aí o projeto acabou e aí aquela coisa foi tudo ficando muito mais complicado, sabe? E eu estava muito cansada porque eu era técnica, eu tinha que tomar conta da academia, eu era mãe, eu era esposa. Então foram momentos que eu falei, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí eu tive uma decisão que eu tomei, que foi uma decisão que muitas pessoas acharam que era uma decisão talvez um pouco radical, que foi de vender a academia. Aí eu falei, não, eu vou vender a academia. A Vera, o que você vai fazer? Não sei. Então, tudo como você falou, de repente eu podia virar, não sei, um comentarista, enfim, Sim. Ou trabalhar com tênis de outra maneira. Mas, nesse exato momento, a diretora, a dona da Experimento, né, na época, hoje a minha cunhada, ela me convidou para trabalhar com ela. E eu achei, ela sempre me contava dos intercâmbios, e eu achei que seria uma coisa nova, diferente. Como você falou, com alguma coisa a ver, viagem, e com pais, eu achei que com pais ia ser bem tranquilo, né? E aí eu fui trabalhar, abri a loja aqui em Campinas, tive muita dificuldade no início, porque eram negócios totalmente diferentes, mas eu fui indo, como você falou, usei muito o que eu aprendi com tênis, como o foco, disciplina, formar equipe. Eu formei várias pessoas da minha equipe para depois serem gerentes, donas de franquias,
porque eu conseguia motivá-la a extrair o melhor delas, né? Porque quando você é uma treinadora, uma técnica, você tem que ver como que você vai motivar aquela pessoa, né, para tirar o melhor de si. Sim. E aí eu abriu aqui em Campinas o mercado da Experimento, enfim. E depois a Experimento foi vendida, e faz 2 anos e pouco, quase 3, e aí eu resolvi abrir a minha franquia, que eu tenho agora a minha loja, a minha franquia da Experimento, que é aqui em Campinas, não era aquela que eu trabalhava, agora é a minha. Então, hoje eu tenho uma franquia da Experimento, que é bem na entrada de Souza, no Vitória Mall. Logo depois do Le Truquet, que é um restaurante super gostoso daqui de Campinas. Que legal. Ó, e até uma resenha a gente está falando aqui, ó, para te convidar para você dar palestras em Maceió. Opa! Se eu puder ir na praia, pelo menos dar um mergulho, fechou. Ó, olha aí, ó. Ô Vera, e me fala uma coisa, o que você não abre, se eu sou um profissional e quero fazer parte da sua equipe, o que você não abre mão para ter, que você faz questão de uma pessoa que faça parte da sua equipe, o que você busca como perfil, assim? Bom, eu acho que a primeira coisa é caráter, né? Eu acho que qualquer habilidade técnica você pode ensinar. Mas eu acho que a pessoa, sabe, tem que ter caráter, ela tem que ser uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas, porque no meu negócio, o cliente é a pessoa mais importante que você tem, né? Sim. Então, a pessoa ela tem que ter esse entendimento de ter essa empatia, de saber falar com as pessoas, enfim. Porque eu acho que o resto a gente consegue ensinar. Obviamente, no meu negócio, no conhecimento, se for uma pessoa que já tem um conhecimento com viagens, é um grande passo, né? Se já fez intercâmbio, outro grande passo. Mas eu acho que a primeira coisa é você sentir que a pessoa tem, sabe, um caráter, que tem uma moral, assim. Como um grande campeão, viu, Jeff? O campeão, ele tem que ter, né? Quando você olha hoje os jogadores de ponta, é tão maravilhoso você ver um jogador de caráter, né? Não só no tênis, onde você possa deixar seu filho falar, se espelha nesse aí, né? Porque uma referência mesmo, né? É uma né? referência, né? Legal. Por falar nisso, você acompanha o circuito profissional masculino e feminino? Acompanho. Quais são as suas jogadoras e jogadores que você mais curte, assim? Ou você prefere não falar para não criar polêmica? Não, o jogador atualmente é o Federer, eu sou apaixonada pelo Federer. Uhum. E de mulheres, a Halep talvez, sabe? Eu tenho mais... De mulher eu tenho mais dificuldade, assim, sabe? A Romena? Você vai na Halep? Tá. E só os dois? Quer falar mais alguém? De homens, que as mulheres que não fiquem magoadas, mas eu gosto do circuito masculino, sabe? Se bem que agora as mulheres estão jogando assim incrivelmente bem. Nossa, eu fico encantada de vê-las jogar. Sim. Encantadas. E dos homens eu gosto muito do Nadal também. Gosto do Djokovic também. Eu gosto... Esses que estão top, eu adoro jogar, porque eles têm, além do que, eles têm essa competição entre eles que faz a coisa ficar mais apimentada, né? Fica mais interessante. Sim, é verdade. Eu tava, a minha segunda convidada do Trinicização foi a Sabrina Justo, que você deve conhecer bem ela, né? Uma coisa que ela falou, e depois que ela falou isso, eu comecei a prestar mais atenção. Que como as mulheres estão devolvendo bem, né? E quando uma saca, a outra devolve, essa que sacou, na hora que ela tá caindo, a bola já tá no pé dela, ela tem que dar aquela agachada, devolver quase que sentada ali. Isso aí tá impressionante, né? No tênis feminino. O tênis feminino mudou, eu diria que nos últimos, talvez 10 anos, talvez um pouco menos, mudou assim, da água para o vinho, vamos dizer.
Porque as mulheres começaram a ficar muito mais rápidas, muito mais agressivas, e eu gosto muito de ver aquelas mulheres bonitas na quadra de tênis, sabe? Eu adoro. Eu não gostava quando as mulheres, sabe, não tinham aquela postura feminina na quadra. Eu acho lindo. E eu imagino que o público todo, de uma maneira geral, tem um entretenimento, porque hoje o tênis é um entretenimento, né? Muito mais gostoso vendo aquelas mulheres bonitas jogando, né? Sim, verdade. Cara, falando da Experimento um pouquinho mais, eu imagino, assim como eu, muitas pessoas devem ter muitas dúvidas, e eu achava que fazer um intercâmbio como esse era uma coisa muito assim, só para altos, para quem tem muito poder aquisitivo. E eu queria saber de você, como é que é isso, não precisa nem falar em valores, mas como é que é isso? E eu queria que você falasse também um pouquinho do programa Au Pair. Ah, é? Que eu achei bem interessante. Jeff, o intercâmbio, ele realmente, às vezes, as pessoas têm esse conceito que é para poucos. Eu acho que já está desmistificado isso, até mesmo pela forma de pagamento, sabe? Você pode se programar e fazer um intercâmbio. Claro que a gente tem vários tipos de intercâmbio. Tem desde... Nós começamos com 13 anos, que são os programas de férias, que os estudantes vão durante as férias de julho ou de janeiro, por 3 ou 4 semanas. A partir de 13 anos de idade? Já. Interessante. O programa existe a partir de 10, né? Mas no Brasil, dificilmente algum pai vai deixar o filho com essa idade e viajar para o exterior sozinho. Depois tem os programas que são high school, né? Que você faz um semestre até o high school completo fora do Brasil. Depois a gente tem os cursos de idiomas, que a gente trabalha com uns 8 idiomas que você pode fazer. Depois a gente tem programas universitários, como eu te falei, colocação universitária, e temos algumas oportunidades de estudo mais trabalho, onde em alguns países você pode estudar e trabalhar. E o Au Pair, como você falou, é um programa que a própria Experimento trouxe para o Brasil, que é um programa que eu chamo um programa de oportunidade, onde meninas vão trabalhar cuidando de criança nos Estados Unidos e elas têm uma bolsa de estudo, elas são obrigadas a estudarem até alguns créditos e elas podem fazer o programa durante 1 ano ou 2. Elas têm que ter alguns pré-requisitos, que é a idade, como eu falei, de 18 a 26, carteira de motorista, o colegial completo e o inglês intermediário. Então, você vê que os pré-requisitos, só a idade que você não tem como mudar. E aí ela pode ter a experiência com criança, que é no mínimo 200 horas, fazendo trabalho voluntário em creche, cuidando das crianças do vizinho, enfim. Uma experiência anterior, você fala. Você tem que ter uma experiência com criança, até mesmo saber se você consegue, porque não é uma função fácil você cuidar de criança, né? Sim. Porque é uma responsabilidade. Então, você tem que ter essa experiência, pré-experiência, para você saber que você tem condição de cuidar de criança, que você sabe fazer todas as funções que aquela pessoa vai ter que exercer. É um programa maravilhoso. Então, o Au Pair ele é mais dirigido ao público feminino mesmo. Tem algumas, a gente chegou a trabalhar com homens, mas aí a colocação é bem mais difícil, viu, Jeff? Então a gente prefere trabalhar só com meninos mesmo. E eu estava vendo o depoimento de uma moça e ela falando que ela foi fazer um programa e ela não tinha tanta grana assim, ela não levou tanto dinheiro, ela foi se sustentando pelo próprio porque você salário. ganha $190 por semana, mas você está na casa de família, você não tem custo nenhum para morar nem para comer. Esse dinheiro é só para você comprar suas coisas e viajar, como o caso dessa pessoa que você viu a live, que ela viajou 30 estados nos Estados Unidos. Nossa, que experiência, né?
Foi muito legal. E a Experimento que já assim, quando a pessoa passa pelas entrevistas, tem umas entrevistas antes, né? Tem alguns estágios. Aí Experimento que já se encarrega de conseguir o lugar onde ela vai ficar e onde ela vai trabalhar, é isso? É um pouco diferente. Ela fica online e as famílias vão entrando em contato com os dossiês das diversas... Tem um filtro, então ela fala, eu quero uma au pair brasileira. E aí ela vai filtrando, e aí a família que liga para a au pair, para a menina aqui no Brasil, e elas que fazem um match, que a gente chama. Elas que colocam. Entendi. E você tem também... Você tem um público de tenistas que te procuram para, de repente, fazer universidade e fazer tênis nos Estados Unidos, por exemplo? Tem. Você que já viajou bastante como técnica, como jogadora, e agora com a Experimento, imagino também que você tem que viajar, testar, conhecer. Eu queria que você desse uma dica de um lugar bacana que você tenha ido como jogadora, treinadora ou depois, e que você indicasse para nossos ouvintes que também gostam de viajar. Cada cidade tem uma característica, né? Faz um sorteio aí, escolhe uma. Eu acho, por exemplo, Itália é um país que eu sou apaixonada. Como eu te falei, eu ia passar meu aniversário. Uhum. É maravilhosa a Itália. Para quem não conhece, é um destino imperdível. Se come maravilhosamente bem, enfim. E é um país alegre, com uma cultura e lugares incríveis para você ver, assim, ao ar livre, museus, enfim. Eu me apaixonei por Londres à primeira vista. Quando eu fui a primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada. É uma cidade também que eu recomendo, adoro, vou voltar sempre que eu puder. Enfim, e uma das paixões minha era conhecer a Rússia, né? Que eu tive a oportunidade de fazer a Transiberiana. Não só conheci, como atravessei ela de trem. Nossa! Foi uma experiência maravilhosa e uma realização de um sonho. Que é aquilo que eu te falei, eu sou privilegiada, né? Nossa, demais. Ô Vera, tem um amigo meu que foi para lá e ele me disse, só que isso faz uns 20 anos, que lá ele não conseguia se comunicar e falou inglês lá, não adianta de nada, porque quase ninguém fala inglês. Quando você foi, você teve essa impressão também ou não? Você melhorou muito, melhorou muito. Às vezes elas falam um pouco do espanhol, porque tinha sempre as guias, né, para contar as histórias para a gente, e às vezes elas nem falavam o português brasileiro, elas falavam metade português de Portugal e um pouco de espanhol, mas sim, o pessoal já fala, já é melhor, sim. Já abriu um pouco mais, né? Já. Tá. Ó, a Lua Linhares aqui, a Luciana Linhares falando, ela é de Minas Gerais, de BH, que ela já fez intercâmbio pelo Experimento em 2001 e 2002, ó. Olha só, tá vendo? Paguei o intercâmbio com o dinheiro do trabalho feito no intercâmbio, sobrou dinheiro para viajar para os Estados Unidos on the roads. E de volta ao Brasil, abrir poupança ainda. Cara. Legal. É isso aí. Que joia. Eu queria agora que você me desse uma dica de um disco ou pelo menos uma música que a gente está fazendo uma playlist no Spotify com dicas dos convidados. Você tem algum? Eu, como ouvinte, né, de música, eu sou bem eclética, viu, Jeff? Eu gosto de basicamente... Tudo é um exagero, mas eu gosto de tudo, vamos dizer assim. E aí, eu não sei, uma pessoa que eu gosto muito, que eu nunca deixo de ouvir, é o Neil Young. Neil Young, boa. Tá? Aquele disco maravilhoso dele, o Harvest, você pode pegar uma lá e botar na sua playlist, que vai ser tudo de bom. Anotei aqui. Boa dica. É um clássico, né? É um clássico. Ó, a Thelma aqui falando, ó. E o que você acha dos Emirados Árabes? Lá tem torneios de tênis maravilhosos, em Doha principalmente. Olha, eu conheci Dubai. Uhum. É uma cidade interessante, mas é uma cidade para você fazer um rub, né? Para você chegar, ficar 2 dias para ir para outro lugar, né? Ficar, que a gente chama, né?
ficar 2, 3 dias. Parece que tem passeios no deserto maravilhosos, enfim, mas eu não fiz isso. Eu só fiquei na parte velha. Eu tenho uma prima que mora lá, que trabalha na Emirates, e aí eu fui, ela contou várias histórias, mas enfim, a gente tem até curso de inglês lá em Dubai. Quem quiser fazer inglês em Dubai pode fazer, pode até trabalhar lá. Que legal. Vera, bom, era isso que eu tinha mais ou menos para ver com você. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, algo que eu deixei de te perguntar, alguma coisa que você queira divulgar, fique à vontade. E deixa os seus contatos aí, né? E eu quero te agradecer demais, assim, pelo tempo aí, pelo sabadão, né? Que você tá com a família e poder atender a gente. Foi uma grande honra, tá? Ó, Jeff, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né? É sempre bom a gente conversar, contar um pouco de historinha, né? Mesmo que seja no sábado, que você falou, não tem problema nenhum, eu estou à disposição. Agradecer as pessoas que estão ouvindo. Para quem, por exemplo, quiser alguma informação, se tem um filho que quer jogar tênis, eu estou super às ordens. Hoje em dia, com o Instagram, o meu é @veracleto. É só mandar um direct para mim, eu vou passar meu telefone, eu posso conversar. O telefone também da Experimento, 19-3258-7890. Nós ainda estamos atendendo super limitado, só durante a tarde, mas muito online. A gente está fazendo muito call online, atendendo as pessoas. E eu estou super à disposição de quem quiser conversar comigo, ter mais informações, entender que intercâmbio não é só para poucos, a gente pode se programar aí. O tênis, sim, é para poucos. O tênis eu acho que já é mais difícil. É, né? O tênis, realmente, você tem que ter uma dedicação ímpar. E não dá para jogar de ouvido, viu? Não é aquele esporte que eu jogo hoje, daqui um mês eu vou jogar. Não tem que jogar. Não tem como, né? Constância. Exatamente. Ô Vera, e se alguém quiser te chamar para, depois que abrir mais isso aí, para fazer clínicas, assim, você também vai? Vou. Clínicas de tênis? Que legal, bacana. Então tá. Bom, Vera, muito obrigado e a gente vai se falando por aí, tá? Obrigada. E sempre quando tiver novidade, eu quero saber do livro também. Aí você fala que a gente divulga aqui. Com certeza. Obrigada, viu, Jeff? Um bom final de semana para você, tá? Obrigado. Obrigado, pessoal, quem acompanhou aí. Tchau, tchau, Vera. Obrigado. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.